O sistema que vai conhecer não é o emprego, nem oferece um rendimento fixo. Os resultados vão depender do seu empenho e os rendimentos podem variar. É uma oportunidade real de poder ganhar 1000 euros ou mais em part-time com total liberdade de horários. Antes de conhecer detalhadamente o sistema, vamos olhar um pouco para o que se passa nos dias de hoje. Nós sabemos que o mundo está sempre a mudar. Vamos ver algumas dessas mudanças. Nos últimos tempos, uma realidade bem presente é o número de empresas que fecha e o número de empresas que enfrenta situações de falência e situações de grande dificuldade. Isso faz parte do nosso dia-a-dia e vê-se com uma realidade cada vez mais presente. Atualmente, no mundo dos negócios, alguns factos são que são precisos grandes investimentos iniciais para iniciar um negócio, custos fixos muito elevados. E 90% das empresas fecham nos primeiros 2 anos e 90% dos empresários desistem ao fim de 18 meses. Mas qual é a nossa realidade hoje? Será que hoje temos menos oportunidades do que aquelas que existiam há 30 ou 40 anos? Claro que não. Nós hoje vivemos num mundo em que tem muito mais oportunidades do que alguma vez houve. Nunca existiu uma época da história com tantas oportunidades como hoje. Mas então onde é que estão essas oportunidades? Vamos olhar um pouco para a realidade que mudou e aquilo que está à nossa volta. Hoje, à nossa volta, nós vemos pessoas conectadas à internet, com telefones que fazem coisas que há uns anos atrás eram preciso muitos aparelhos para fazer, e as pessoas hoje acabam de estar ligadas umas às outras com muita facilidade. E algo que contribui significativamente para isso foram as redes sociais, como o Facebook. Hoje todas as pessoas acabam de estar ligadas. Podemos dizer que estamos socialmente conectados. A tecnologia invadiu o nosso ambiente e hoje faz parte do nosso dia-a-dia. E com isso trouxe um conjunto de oportunidades. Novas tecnologias, novas formas de comunicar, novas formas de vender, novas formas de fazer negócios. Essencialmente, novas formas de estar ligado às pessoas. E isso hoje traz para si também um conjunto de oportunidades com as quais pode usufruir. Essa facilidade de comunicação e a facilidade de espalhar uma informação através das redes sociais acessível a qualquer pessoa trouxe um mundo de oportunidades como nunca antes tinha existido em toda a história. E isso pode lhe ajudar a alcançar os seus objetivos. Charles Darwin dizia que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E uma das grandes mudanças foi criadas pela internet, como acabamos de ver alguns exemplos com toda a tecnologia que existe à nossa volta. Alguns números interessantes que nós podemos analisar sobre a internet. Hoje, em apenas 1 minuto, são colocadas no Instagram mais de 38 mil fotografias. Em apenas 1 minuto são enviados mais de 150 milhões de e-mails. São feitos mais de 700 mil logins no Facebook em apenas 1 minuto e feitas mais de 2 milhões de pesquisas no Google. São visualizados 2,78 milhões de vídeos no YouTube em apenas 1 minuto. E a Amazon faz mais de 200 mil dólares em vendas em apenas 1 minuto. Aquilo que muitas empresas gostavam de fazer num ano, a Amazon consegue fazer em apenas 1 minuto. Muito foi o impacto que a internet teve no mundo e nos negócios. Uma das realidades bem presentes hoje é o crescimento das vendas online. Negócios que antes eram possíveis fazer com estabelecimentos físicos, hoje deixou de ser possível, porque grande parte dessas vendas passaram para o online. Se nós olharmos aquilo que acontece nos Estados Unidos, é impressionante o crescimento que tem tido, o volume que gera um comércio eletrónico, que em 2016 passou os 300 bilhões de dólares em apenas um ano. E as previsões é que em 2020 passa os 600 bilhões de dólares por ano. Se nós olharmos para uma realidade mais próxima da Europa, em 2015 foram gerados 450 mil milhões de euros. Em Portugal, em 2015 foram gerados 3,3 mil milhões de euros em vendas online. E só em Portugal existem 3,1 milhões de compradores online. Em 2018, só na Europa, vai gerar 660 mil milhões de euros em vendas online. O comércio eletrónico tornou-se uma realidade cada vez mais presente. Atualmente, 67% dos bilhetes de avião são comprados online, nos vários sites que existem para esse fim. O mesmo acontece com reservas de hotéis, onde grande parte hoje é feita através da internet. Até serviços como a encomenda de refeições, como por exemplo pizzas, grande parte delas são encomendadas através da internet. E esta realidade está apenas a começar. A internet vai chegar a cada vez mais pessoas e vão existir cada vez mais pessoas com acesso à internet. A facilidade de acesso à internet é cada vez maior, os preços baixaram imenso e ao mesmo tempo vai haver cada vez maior confiança, como mostram muitos dados, do consumidor em fazer compras online. E por outro lado, as novas gerações serão muito mais familiarizadas com as tecnologias, com a internet, do que as gerações atuais. Esta é uma realidade com um grande crescimento nos próximos anos. É esperado que as vendas online tenham um crescimento superior a 25% nos próximos anos. Outro impacto que a internet teve foi que tornou a informação mais acessível a mais pessoas. A internet hoje tornou-se a principal fonte de informação. E a informação que antes estava disponível apenas para algumas pessoas, hoje passou a estar acessível a todos. E hoje, ninguém faz uma compra sem antes fazer uma pesquisa na internet. Porque hoje, toda a informação está acessível a todas as pessoas.
Imagine, se quer comprar uma casa, não vai comprar uma casa sem antes pesquisar na internet todas as informações que existem sobre as casas disponíveis nessa zona, as características que elas têm e os valores que estão a ser praticados. E em poucos minutos consegue saber tudo sobre o mercado imobiliário numa determinada zona. E essa informação, que antes estava apenas acessível aos profissionais e controlavam essa informação e conseguiam controlar os negócios, deixou de estar acessível apenas a eles. E mudou completamente a forma como as pessoas compram. Porque hoje a pessoa consegue ter acesso a essa informação facilmente e a forma como vai fazer uma compra é totalmente diferente. O mesmo acontece se quer comprar um carro. Facilmente consegue saber todos os que existem de um determinado modelo de norte a sul do país. Todos os que existem para venda, quais os vários valores e quais as diferenças de uns para os outros. Esta informação era dominada pelos profissionais dessa área, mas tornou-se totalmente diferente, porque hoje, em poucos minutos, um cliente consegue saber tudo o que existe para venda tal como sabe um profissional desse setor. Mudou completamente a forma como as pessoas compram. O mesmo acontece se quer recrutar alguém. Facilmente pode ir à internet, a sites específicos para isso e saber mais sobre essa pessoa. Saber todo o currículo que essa pessoa tem no passado. Esta informação não estava disponível antes. O mesmo acontece até se quer um restaurante. Consegue ir à internet e saber a opinião de outras pessoas sobre esse restaurante. Além das médias de preços, horários, toda essa informação. Consegue saber o que outras pessoas acham desse restaurante. Pessoas que foram lá recentemente. Hoje, quem, por exemplo, vai ao cinema sem antes consultar o trailer do filme na internet. Até essa informação hoje está disponível. A pessoa pode ver mais sobre os filmes e opiniões de outras pessoas sobre um determinado filme antes de o ir ver. Isto mudou completamente a forma como as pessoas hoje fazem uma compra. E acontece para vários produtos, seja aparelhos eletrónicos, eletrodomésticos, transformou a forma de comprar. E é preciso adaptar a uma nova realidade comercial. Porque até aqui, tudo o que se aprendeu estava preparado para trabalharmos de outra forma. Não para esta nova realidade. A internet teve um enorme impacto no mundo, nos negócios e nas vendas. E uma verdade importante sobre o mundo dos negócios é que muito do que se sabe sobre negócios e vendas está desatualizado. E se fizermos igual, vamos ter resultados iguais ou piores. Vamos olhar um pouco para as vendas tradicionais. De antes, os vendedores apresentavam empresas e produtos que as pessoas não conheciam. Muitas vezes, essas vendas eram feitas em apenas uma reunião, usando para isso muita persuasão e influência para conseguir vender. Uma reunião de vendas tinha essencialmente como grande função passar informações que as pessoas não conheciam. No comércio tradicional, os vendedores mais persuasivos controlavam essa informação. Imagine no mercado de automóvel, só eles é que sabiam os carros que existiam para venda. Ou no mercado imobiliário, só eles é que sabiam quais eram as casas que existiam para venda. E não existia a facilidade de informação que existe hoje, onde uma pessoa em poucos segundos consegue saber tudo isso. O mesmo acontecia se fossem eletrodomésticos ou outros aparelhos. E para isso usavam muita persuasão, muitas técnicas para conseguir convencer e insistência na venda. Mas hoje, nós vivemos numa nova realidade comercial. Hoje, com o fácil acesso das pessoas à informação, o trabalho comercial não é informar, mas é sim aconselhar. E existe um novo método consultivo de vendas que é fornecer valor às pessoas. Nós hoje estamos num novo mundo e com novas formas de vender. E quem tem tempo hoje para ouvir chatas apresentações de vendas, quer sejam por telefone, quer sejam presenciais, quando pode facilmente saber tudo o que existe em poucos minutos na palma da sua mão. Se tem algo realmente bom, não precisa de convencer ninguém a comprar. As pessoas simplesmente querem. Mas para isso, as pessoas precisam de saber que existe, precisam de saber que funcionam, e as redes sociais são uma excelente forma de o fazer. E é aqui que nós vamos falar sobre o Facebook e o poder que ele tem. Estas são as redes sociais mais utilizadas no mundo atualmente. E é liderado claramente pelo Facebook. É a rede social mais utilizada em todo o mundo. O número de utilizadores do Facebook tem crescido há muito tempo e continua a crescer. Em 2016, passou mais de 1 bilhão de usuários ativos. Atualmente, 71% das pessoas que usam a internet têm conta no Facebook. O Facebook recebe mais visitas por dia do que o Google. 1,31 bilhões de pessoas acedem ao Facebook pelo telefone. E isto dá-nos para ter ideia de uma realidade hoje que não existia há 10 anos atrás. Existem hoje mais de 50 milhões de páginas no Facebook. E há pessoas que passam mais tempo no Facebook do que a ver televisão. O Facebook tornou-se a 5ª marca mais valiosa do mundo, considerado pela Forbes. À frente de marcas como a Disney, como McDonald's, como IBM, como Toyota e como todas as outras marcas que nós conhecemos. A 5ª marca mais valiosa do planeta.
Mas por que razão que o Facebook se tornou tão poderoso e tão valioso? Vamos olhar para o seguinte. A economia depende essencialmente das empresas. E as empresas dependem das suas vendas. A dimensão de uma empresa depende da dimensão das suas vendas. E grande parte das vendas está dependente da publicidade, do retorno que a publicidade tem, que se transformam em vendas. Vamos pensar em tudo o que vive da publicidade. Programas de televisão, próprios canais de televisão, onde a única fonte de rendimento que têm é a publicidade, assim como eventos desportivos que não têm outra fonte de rendimento nem de sobrevivência além da publicidade, como rádios, até próprios sites como Google, YouTube e muitas outras coisas que existem, como revistas, que a única fonte que têm é a publicidade. A publicidade é algo altamente poderoso. E durante muitos anos, a publicidade mais cara estava nas televisões, porque era nas televisões que estava a grande parte da atenção das pessoas. A publicidade vale dinheiro no sítio a que as pessoas dão atenção. Onde está a atenção das pessoas é algo valioso. E durante muitos anos a atenção estava na televisão. A televisão liderava o centro das atenções. Mas isso hoje foi substituído mais por imagens como estas. Ou como estas, onde muitas famílias passam hoje algum tempo na internet, a partilhar informações e a ter acesso a outras coisas que antes passavam esse tempo nas televisões. Vamos olhar para alguns dados sobre o tempo que as pessoas passam na televisão e o tempo que as pessoas passam no YouTube. Em pessoas com mais de 50 anos, o tempo que passam entre visualizações no YouTube e a ver televisão é superior na televisão. As pessoas passam mais tempo a ver televisão do que a ver vídeos no YouTube. Mas se formos ver entre pessoas que têm 18 e 49 anos, essa estatística é diferente. As pessoas passam mais tempo a ver vídeos no YouTube do que a ver televisão e com uma diferença muito grande. 76% do tempo é no YouTube e 24% do tempo é na televisão. Isto é uma grande mudança. E isto fez com que aquela publicidade que era a mais valiosa na televisão, onde a televisão era o principal centro de atenção, deixasse de ser. Hoje, a televisão não é o centro da atenção e todo o poder de comunicação já não está só na televisão, está noutros canais. Onde é que está a atenção das pessoas? Hoje já não está só na televisão, está noutros sítios, como por exemplo o Facebook. E isso fez com que o Facebook e as redes sociais se tornassem altamente poderosos. E porquê é que são uma ferramenta tão eficaz? Porque hoje, uma publicação no Facebook pode chegar a milhares de pessoas em poucos minutos. Uma publicação pode ter milhões de visualizações. Pode chegar a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. No entanto, 71% das pessoas que têm internet têm conta no Facebook. Mas mais de 90% das pessoas que têm conta no Facebook não conhecem todas as funções do Facebook. E menos de 1% sabe usar todo o potencial que o Facebook tem. Outra ferramenta poderosa é o Facebook Messenger. Em julho de 2016, o Facebook Messenger passou 1 bilhão de utilizadores. E tem um conjunto de funções novas, modernas, que trazem para um mercado comercial ferramentas altamente poderosas. A facilidade de comunicação em qualquer lugar, a possibilidade de enviar mensagens de texto, a possibilidade de enviar mensagens de áudio, a possibilidade de telefonar com som ou com vídeo, de enviar fotos, vídeos, documentos, ficar com o registro dessa conversa. Um conjunto de possibilidades a nível de comunicação e de partilha de informação altamente poderoso e acessível à maioria das pessoas. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm Facebook Messenger. Um dado interessante é que as pessoas demoram em média 90 minutos a responder a um e-mail e 90 segundos a responder uma mensagem. Esta ferramenta fez com que acabassem os telefonemas chatos. Facebook e Messenger são ferramentas poderosas. Por isso, tal como todas as ferramentas, é preciso aprender a trabalhar com elas. O facto de eu ter um Ferrari não faz de mim um bom piloto, nem de mim, nem de outra pessoa. Se nós colocarmos um agricultor no Ferrari, não faz com que ele se torne um piloto de um momento para o outro. Por isso é que nós vai ter acesso a um sistema de formação onde vai aprender como trabalhar com estas ferramentas poderosas. O Facebook hoje possibilita a qualquer pessoa chegar a milhares de pessoas diariamente. Pode ser visto como um especialista numa área. Esta é uma das potencialidades do Facebook. Pode encontrar clientes interessados nos seus produtos sem ter que ir atrás deles e os seus clientes podem tornar-se fãs e trazerem mais clientes. Partilhar conteúdo de valor sobre uma determinada área é uma das chaves. E vou-lhe mostrar alguns exemplos de um pouco, muito pequenino, daquilo que pode ser feito no Facebook. Vamos ver como exemplo de uma pessoa que seja advogado. A primeira coisa que deve fazer é escolher qual é que é o segmento de mercado onde pretende trabalhar. Qual é que é o seu nicho de mercado. Se tiver uma informação vaga no seu Facebook, é advogado, poderá atrair algumas pessoas, mas conseguirá atrair mais pessoas se trabalhar num segmento específico, como normalmente acontece com os advogados, que podem trabalhar crimes, ou parte comercial, ou divórcios, ou o que quer que seja. Qual é que é o seu segmento? Vamos imaginar que num caso que seriam, por exemplo, o especialista em divórcios. A seguir, deve preparar o seu perfil de forma a conseguir comunicar com as pessoas que é especialista nessa área, por exemplo, seja o caso de divórcios. Depois deve selecionar qual é que é o seu público-alvo. Se trabalha num determinado segmento, pode escolher quais é que são os seus potenciais clientes e o Facebook
Facebook oferece-nos essas possibilidades de escolher quem são as pessoas, porque muitas informações do perfil dos usuários do Facebook permitem-nos escolher quem são os nossos potenciais clientes. Depois, um passo interessante é definir qual é que é o problema ou necessidade do nosso público-alvo e depois fazer publicações de valor, que tenham valor para essas pessoas. Imagine, se um advogado regularmente faz publicações a dizer que é advogado e volta a informar que é advogado e que é advogado, vai atrair algumas pessoas. Pode atrair, sim, mas não será uma das formas mais eficazes. No entanto, se ele tiver um perfil bem definido, num segmento claro, como por exemplo divórcios, e vamos pegar neste exemplo para ser mais fácil de entender, e regularmente faz publicações nessa área, como é que se processa no caso de um divórcio, ou na questão de bens, como é que eles são separados, todo um conjunto de informações que vai mostrando ao longo do tempo que é uma pessoa que domina esse segmento de mercado, que é uma pessoa que percebe sobre essa área. Essa informação regular no seu Facebook vai fazer com que o seu público-alvo comece a olhar para si como um especialista nessa área, como alguém que tem credibilidade nesse segmento e como alguém que realmente percebe daquela área específica. E no dia em que eles precisarem de tratar de um divórcio, a quem é que eles vão lembrar? No dia em que eles falarem com amigos, estejam a enfrentar uma situação dessas, quem é que eles vão lembrar? Vão se lembrar de si, porque você mostrou que era especialista nessa área e que dominava esse mercado. Vamos supor vendedor de carros. A primeira coisa que deve definir é qual é que é o seu mercado. E normalmente os vendedores de carros já trabalham num segmento específico, mas isso deve estar bem definido. Se são novos, se são usados, depois se é comercial, se são carros familiares, se são carros de luxo, se são carros utilitários. Quais é que são? Qual é que é o cliente-alvo? E definir o perfil bem claro nesse sentido. Quais é que são os problemas que essas pessoas normalmente enfrentam? Imaginando se trabalham no segmento comercial, poderão ser questões como o desempenho dos carros, a durabilidade, o consumo, todo um conjunto de coisas que uma profissional nessa área sabe que são importantes para os seus clientes. Se só fizer publicações a dizer que tem carros para vender e que tem mais um carro para vender e que tem outro carro para vender, vai conseguir vender alguns carros? Possivelmente, mas possivelmente muitas pessoas vão se fartar até de olhar para o seu Facebook. Mas se fizer publicações de valor, que passem informações valiosas, com dicas importantes, informações que só você sabe e que vai tendo acesso no seu mercado, vai começar a ser visto pelo seu público-alvo como um especialista nessa área, como um especialista, por exemplo, em carros usados comerciais. E quando uma dessas pessoas precisar de um carro comercial usado, de quem é que se vai lembrar? Vai se lembrar de si. O mesmo acontece com as casas. Primeira coisa, deve escolher qual é que é o seu segmento de mercado. São casas novas, são casas usadas, se é comercial, se é habitação e em que zona. Depois deve escolher, deve ter o seu perfil bem claro para que as pessoas percebam claramente qual é que é o seu trabalho e qual é o segmento em que trabalha, onde é que é especialista. Depois de selecionar o seu público-alvo, identificar quais é que são os problemas, desafios que essas pessoas têm e fazer publicações de valor. Pode fazer publicações sobre os impostos, sobre a valorização, sobre baixas de juros, mas coisas que realmente sejam importantes e que vai mostrando ao longo do tempo que domina essa área. Uma das formas, ou uma dos grandes potenciais que o Facebook nos traz, é o facto de poder ser visto para o seu mercado como um especialista nessa área. E existem técnicas muito simples para o fazer. Uma nova forma de vender é gerar credibilidade, ser sociável, simples, partilhar resultados reais e falar a verdade. Um dos maiores especialistas do mundo da internet de marketing começou o seu negócio com vinhos e diz que o seu grande trunfo foi falar sempre a verdade, porque o mercado está cheio de pessoas que dizem bem de tudo. Vendedor de carros que diz bem de todos os carros, vendedor de casas que diz bem de todas as casas, que não é verdade. Devemos falar a verdade. Esta casa não é de um sonho, não está em excelente estado, mas pelo preço a que está, é uma ótima oportunidade. É essa linguagem verdadeira que hoje, partilhada nas redes sociais, pode trazer um valor enorme. E são essas técnicas que vai aprender, porque fazem parte das novas formas de vender. As estratégias que vai aprender são altamente eficazes para vender qualquer produto, mas ainda mais eficazes quando são aplicadas para produtos que as pessoas realmente procuram e querem. Mas o que é que as pessoas realmente querem hoje? Um estudo feito recentemente revelou que os 3 principais objetivos que as pessoas colocam na passagem de ano são perder peso, ganhar mais dinheiro e deixar de fumar. São os objetivos que mais pessoas colocam na passagem de ano. Vamos olhar um pouco para as estatísticas e para as tendências de mercado. Tendências não são modas. Aqui nós estamos a falar de tendências que são procuras que existem no mercado que vêm para ficar. Ou seja, são áreas em grande crescimento que vão continuar a ficar no mercado. Uma delas é bebidas energéticas. O procura por energéticos saudáveis que possam trazer mais boa disposição, melhor desempenho físico e mental. É um mercado com enorme crescimento que atinge atualmente 9,8 bilhões de dólares. Controle de peso devido ao aumento da obesidade mundial, que é considerada pela Organização Mundial de Saúde a epidemia deste século. É uma indústria que movimenta atualmente 104 bilhões e é previsível
que venha a aumentar muito mais nos próximos anos. Bem-estar é uma indústria recente, que envolve tudo aquilo que possa fazer as pessoas sentirem-se bem, parecer bem, toda aquela indústria nova da área do bem-estar. Vale atualmente 27 bilhões, mas prevê-se que chegue a 1 trilhão de dólares e é a maior tendência de mercado dos próximos tempos. Cuidados com a pele é uma indústria atualmente de 262 bilhões, com um crescimento enorme para os próximos anos. E a indústria do anti-envelhecimento, uma das mais recentes e com grandes perspectivas de crescimento, apontado para faturar 300 bilhões só nos próximos 3 anos. Estas são as maiores tendências de mercado atuais